Ora então, uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, como sempre, consoante a hora a que estejam a ouvir este áudio. Vamos hoje entrar na segunda parte da matéria de História local, que eu intitulei Coimbra e a Dinastia de Avis, ou Coimbra e a Dinastia de Avis Borgonha. E, como prometido, no último vídeo vamos abordar aqui a questão da crise de 1383 a 1385. Como sabem e devem-se recordar, em 1383 o rei Dom Fernando I de Portugal morreu e, por um tratado que tinha sido assinado com Castela, o Tratado de Salvaterra de Magos, ficou estabelecido que a herdeira e filha de Dom Fernando, que era a princesa Beatriz de Portugal, se casaria com o rei João I de Leão e Castela. Entretanto, esta crise, como se recordam, o reino de Dom Fernando, fazendo aqui um pequeno ponto, foi um reino complicado por causa das várias guerras fernandinas, ou seja, guerras com Castela, em que o rei Dom Fernando se envolveu, inicialmente por causa da morte de Pedro I de Leão e Castela, que era seu aliado, e depois por causa da questão inglesa com o João de Gante, e de ter convencido o monarca de Portugal a participar nas duas vezes que o João de Gante, que era um príncipe inglês, pertencente à Casa Real Inglesa, tentou reclamar a coroa de Leão e Castela. Entretanto, agora vamos falar aqui um pouco dos vários protagonistas desta história de 1383 a 85. Genericamente, como sabem, 1383 a 85 foi uma guerra civil que ocorreu em Portugal, cujo culminar foi a Batalha de Aljubarrota, que decorreu a 14 de agosto de 1385 entre as tropas portuguesas e forças inglesas, por causa da aliança estabelecida entre Dom João, mestre de Avis, que se lembram aqui foi o último filho do rei Dom Pedro I, daquela terceira relação que ele teve, e as tropas de Castela, em que os principais comandantes do lado português foi precisamente Dom João, futuro Dom João I de Portugal, e o condestável Nuno Álvares Pereira, ou atualmente como é conhecido, São Nuno de Santa Maria. Esta batalha ocorreu um ano depois de ter sido assinado o Tratado de Windsor, que tinha sido assinado entre Portugal e Inglaterra a 9 de maio de 1386, e que renovou o Tratado de Aliança que já existia entre Portugal e Inglaterra desde 1373, e como vemos aqui, a nossa relação com a Inglaterra até mesmo antes de 1373 já existia, e estamos aí a falar do reinado de Afonso IV e também de Dom Pedro I, embora nunca houvesse uma aliança formal, que só foi estabelecida em 1373 por Dom Fernando, por causa da questão das guerras fernandinas, e depois em 1385 essa aliança foi renovada com o casamento entre o futuro Dom João I de Portugal e a princesa Filipa de Lencastre, que era filha
precisamente do João de Gante, que tinha sido o tal pretendente inglês à coroa de Castelo e Leão e que tinha tentado por 2 vezes tornar-se rei de Castelo e Leão com o apoio de Portugal, e este tratado foi aquele tratado que estabeleceu, vamos dizer assim, o que nós hoje em dia designamos como a aliança mais antiga da Europa. Existe desde 1386. Depois da Batalha de Aljubarrota, como sabem, na Batalha de Aljubarrota as tropas castelhanas foram definitivamente vencidas e na sequência deu-se as cortes de Coimbra, que depois falaremos agora, falaremos no fim deste vídeo um bocadinho mais sobre as cortes de Coimbra. Mas vamos então falarmos dos protagonistas, vamos dizer assim, da chamada crise dinástica de 1383-85. O primeiro protagonista, neste caso uma protagonista, é a rainha Dona Leonor Teles de Menezes, que era este o seu nome, que foi rainha de Portugal entre 1372 a 1383, devido ao casamento com o rei Dom Fernando I, e depois ela atuou como regente do reino entre 1383 a 1384. Ela era filha de Martim Afonso Telo de Menezes, e a família, os Menezes, era uma família de nobres que já existia em Portugal desde o início da primeira dinastia, porque todos eles eram descendentes do rei Fruela II das Astúrias e de Leão, que governou entre 910 a 925. Quando ela era jovem, ela casou-se com outro grande nobre português, de outra grande família, que era um senhor chamado João Lourenço da Cunha, ou seja, estamos a falar da família dos Cunha. Que era um alto nobre da aristocracia portuguesa. Quando, lá está, o Dom Fernando morreu, ele deixou em testamento que a Dona Leonor ficaria como regente do reino, até que do casamento entre a sua filha Dona Beatriz e do rei João I de Castela nascesse um filho que pudesse herdar o trono português, porque essa era uma das disposições do tal Tratado de Salvaterra de Magos, em que ficou estabelecido que não seria Dona Beatriz a governar Portugal caso o Dom Fernando morresse sem um herdeiro masculino, mas que depois seria um dos filhos do casamento de Dona Beatriz com o rei Dom João I de Castela que se tornaria rei de Portugal, e se houvesse havendo um segundo filho, esse seria rei de Leão e Castela. Ou seja, a ideia de Dom Fernando nunca foi que houvesse uma união dinástica entre Portugal e Leão e Castela. Entretanto, depois da morte do rei Dom Fernando, e há quem diga que essa relação já existia antes, a Dona Leonor de Teles, quando assumiu a regência, tinha um grande conselheiro, ou o seu principal conselheiro era um indivíduo
chamado João Fernandes de Andeiro, que era um nobre galego e que era um apoiante do rei Pedro I o Cruel, que se lembram que tinha sido assassinado pelo meio-irmão, que depois tinha tomado o trono castelhano. E ele era um indivíduo muito influente na corte portuguesa e ele acabou por ser o seu principal conselheiro. Em 6 de dezembro de 1383, quando houve a revolta contra a regência, o mestre de Avis, Dom João, e Nuno Álvares Pereira e outros indivíduos da aristocracia portuguesa assassinaram este indivíduo no Paço Real em Lisboa. Depois da morte do Conde de Andeiro, o Dom João I, o futuro Dom João I, mestre de Avis, fugiu. Ele foi para Alenquer, depois para Santarém, depois conseguiu fugir para os seus domínios do Alentejo. E a Dona Leonor, também depois da morte, acabou por ir para Alenquer e depois para Santarém, onde ficou a aguardar a intervenção militar castelhana. Quando se deu a vitória do mestre de Avis, Dona Leonor, que já tinha renunciado à regência em 1384, foi levada para Castela e foi encerrada num mosteiro que se assume que seja o Mosteiro Real de Santa Clara de Tordesilhas, que fica perto da cidade de Valladolid, e segundo algumas fontes, é possível que a Dona Leonor tenha morrido lá em 1386, embora um outro historiador castelhano, chamado Pedro Lopes de Ayala, que é contemporâneo deste evento, diz que ela terá morrido não em 1386, como uma corrente defende, mas que ela terá morrido em 1405. E pronto, a Dona Leonor de Teles foi desde o início uma mulher polémica por causa da forma como se divorciou do primeiro marido, casou-se com o rei e tentou manipular, vamos dizer assim, a corte em jogos de bastidores, e não é uma pessoa muito apreciada pelos cronistas da época, nomeadamente Fernão Lopes, que não, vamos dizer, não a demoniza, mas que também não lhe tece grandes elogios. E pronto, esta foi a primeira protagonista. O segundo protagonista desta história é um outro príncipe, que é o Dom João de Portugal, que era filho do rei Dom Pedro e de Dona Inês de Castro. Ele foi um dos pretendentes à coroa na crise de 1383-85, e lembram-se de termos falado aqui que a 12 de junho de 1360 o Dom Pedro, pela declaração de Cantanhede, disse que se tinha casado com Dona Inês de Castro, logo sendo o Dom João o seu descendente mais velho depois de Dom Fernando. Ele era visto por parte da aristocracia, principalmente da região centro, como um legítimo herdeiro à coroa portuguesa depois da morte de Dom Fernando. Segundo o que nos diz Fernão Lopes, este príncipe, o Dom João de Portugal, era um indivíduo muito apreciado
pela população comum, mas também por grande parte da nobreza. E ele casou com a irmã da Dona Leonor de Teles, uma senhora chamada Maria Teles de Menezes. Isto não se sabe exatamente quando esse casamento terá ocorrido. Conta-se que pode-se dizer que o casamento pode ter ocorrido entre 1376 a 1378. Mas Dom João teve um problema, porque em novembro de 1379 ele acabou por assassinar nos seus passos de Coimbra, ou seja, que era o seu palacete, vamos dizer assim, na cidade de Coimbra, a Dona Maria de Teles, por suspeita de infidelidade. A questão é que os cronistas da época dizem que a Dona Leonor de Teles manipulou o Dom João para basicamente assassinar a irmã, e que lhe tinha prometido, caso ele se livrasse da sua irmã mais nova, que ele casaria com a princesa Dona Beatriz. Obviamente que depois do assassinato da mulher, o Dom João foi perseguido pela família Teles de Menezes, por causa da questão da vingança de sangue. Acabou por fugir para Castela, onde já estava o seu outro irmão mais novo, o Dom Dinis, que também já tinha sido exilado antes. E ela acaba por casar uma segunda vez em Castela, com uma filha do rei Henrique II de Castela, e foi nomeado conde de Valência de Campos, e depois em 1386 ele foi tornado o primeiro duque de Valência de Campos. Obviamente, na altura em que ele estava exilado em Castela, ele combateu em campanhas militares pela coroa castelhana, e durante a crise de 1385 ele foi, lá está, um dos pretendentes à coroa, mas o rei Dom João I de Castela, temendo que o príncipe Dom João regressasse a Portugal, mandou aprisioná-lo em Salamanca. Mas ele tinha um grande defensor, como eu disse aqui, que era um indivíduo da alta nobreza portuguesa, que era o Martim Vasques da Cunha, que era um indivíduo muito importante, porque era o alcaide-mor de Linhares da Beira, e era também senhor de Pombeiro, de Angeja e de Bemposta, ou seja, e de Celúrico da Beira. Ou seja, era um indivíduo que estava muito bem colocado naquilo que eram as terras do interior português. Ele foi um dos protagonistas na chamada Batalha de Trancoso, que foi a primeira batalha entre as forças portuguesas e castelhanas, que ocorreu a 29 de maio de 1385, na qual os castelhanos foram vencidos. E depois, na campanha de 1386, foi também um dos indivíduos que comandou o ataque ao castelo de Almeida, e que cercou a vila de Cória, em Espanha. Depois da campanha de Cória, as forças portuguesas retiraram para Penamacor, e esta campanha de 1386 terminou. Este Martim Vasques da Cunha vai apoiar a pretensão, precisamente, de Dom João de Portugal, mas que acaba também por ser passado, vamos dizer assim, para trás, porque nas cortes de Coimbra, tanto o Dom João como o Dom Dinis, que eram filhos de Dom Pedro e de Dom Dinis de Castro, foram preteridos
porque o argumento dos legitimistas que apoiavam o mestre Davis foi que tanto o Dom João como o Dom Dinis, enquanto estiveram em Castela, acabaram por dar o apoio ou participaram militarmente em campanhas militares em território português. Logo, não podiam ser reis porque tinham combatido contra a pátria. Este Dom João de Portugal, ele morre, não se sabe bem se foi em 1387, se foi em 1400, e morreu na cidade de Salamanca. E este foi, vamos dizer assim, o segundo protagonista da Guerra da Sucessão portuguesa, ou do Interregno, de 1383-85.